A paz do Senhor, amada igreja, é com muita alegria, com muita satisfação, mais uma vez aqui, estar compartilhando com vocês um momento de reflexão, um momento de palavra, nesse culto de quarta-feira que ainda estamos nesse modelo online, tá certo? Mas nada impede isso, não nos impede de estarmos juntos, porque a Bíblia fala que aquele que anda na luz, os irmãos, nós que andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, o grande mistério da igreja, que muitas vezes o mundo não vai entender e não vai conseguir compreender, é que mesmo estando longe, nós estamos unidos. Nós estamos perto, porque a distância geográfica não nos impede de estarmos juntos em Cristo Jesus. E somos um só corpo e uma só igreja. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uns versículos para nós apenas meditarmos e orarmos um pouquinho nesse momento de culto de oração de quarta-feira da nossa igreja. Abra sua Bíblia no livro de Joel, profeta Joel, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Restaurarei para vocês os anos devorados pelos gafanhotos voadores, devoradores e cortadores. Meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até se satisfazerem e louvarão o nome de Adonai, o nome do Senhor, o Deus de vocês, que fez essas maravilhas. Então, meu povo nunca mais será envergonhado. Vocês saberão que estou em Israel e que sou Deus de vocês e que não há outro Deus. Então, o meu povo nunca mais será envergonhado. Queridos, olha só, Joel, ele foi levantado aqui num período antes do exílio, antes da invasão da Síria em Judá e antes da invasão da Síria até mesmo em Israel. E ele está profetizando, levantado por Deus para profetizar ao povo, para que o povo viesse a se arrepender e viesse buscar um clamor. Se você ler do capítulo 1 até aqui o capítulo 2, você vai ver que Deus fala, ele está falando com os sacerdotes, ele está falando com o povo, ele está falando com os mais velhos, ele está falando com os ébrios, que são as pessoas que não ligam para nada, ele está falando com todo mundo, fala, olha, vocês devem se arrepender e vocês devem levantar um clamor e consagrar um jejum nacional. E nós estamos fazendo esse momento agora, nós estamos nos 40 dias de jejum e nós estamos num clamor. Né? E Deus diz assim, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem desta forma, a consequência vai ser essa que eu acabei de ler. Ele diz, eu restaurarei para vocês. Nesse momento da história, eles estavam vivendo um período de escassez. Houve uma grande seca, uma grande invasão de gafanhotos de verdade, gafanhotos, insetos de verdade, e Deus usa essa figura do gafanhoto para mostrar para eles que, olha, eu enviarei um exército de gafanhotos, mas é nesse momento que ele está dizendo, numa outra passagem, ele está dizendo assim, de um exército de gafanhotos poderosos, com espadas, que não vai deixar nada, vai cortar tudo. Ele está dizendo, vai vir, é consequência. Aí você pode perguntar assim, por que Deus permitiu, ou por que Deus fala para o povo que vai fazer isso, que vai permitir isso acontecer? Queridos, Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. E quando ele diz lá atrás, em Deuteronômio 28, quando ele fala lá atrás no livro de Números, quando ele avisa o povo lá antes de entrar na terra, ele é muito claro, ele é muito objetivo. Ele diz assim, olha, se vocês atentardes em ouvirdes e obedecerdes, estas bênçãos virão sobre vocês. Haverá fartura, haverá prosperidade, haverá saúde, vocês gerarão filhos, vocês crescerão, serão numerosos, vocês serão uma nação imbatível. Mas também ele fala, se vocês não ouvirem, se vocês não atentarem, se vocês desobedecerem, estas coisas também vão acontecer. Essas maldições vão acontecer. Você vai plantar e não vai colher. Você vai trabalhar e não vai ver resultado. Você vai sofrer na mão de opressores. Você vai ser oprimido, você vai passar por situações desnecessárias. Aí ele diz assim, ó, escolhe, pois, a bênção. Sabe o que acontece? A igreja hoje, ela tem esse papel. A igreja tem esse papel de, como um profeta, avisar o mundo, avisar as pessoas que tudo que nós vivemos hoje de ruim é consequência do pecado.
É consequência de desobediência. É consequência de um mundo que vive longe de Deus. Um mundo que vive totalmente afastado da promessa, da palavra de Deus, da vontade de Deus. O povo se tornou religioso como o povo de Judá, como o povo aqui que o profeta foi levantado. Eles se tornaram religiosos, eram um povo de Deus, gente. Eles eram o povo escolhido, eles eram descendentes de Abraão. Era um povo que eles tinham o direito de experimentar, de viver, de serem abençoados. Eles tinham esse direito porque estava dentro da aliança. Mas eles tinham direitos, mas também tinham deveres. E eles absteram-se dos seus deveres. Eles foram esquecendo. O que acontece? Uma geração foi sucedendo a outra. E nessa sucessão de gerações, a geração anterior falhava em passar valores para a geração posterior. E isso numa ascendência, o que iria acontecendo? Ia se desligando, se desvencilhando dos princípios eternos, dos princípios que estavam lá atrás. Eles iam se deixando para lá. Eles falavam igual os povos, eles não se preocupavam mais, eles não estavam mais adorando a Deus como eles adoravam antes. A Bíblia fala que até o sacrifício que eles traziam ao templo era abominável. Porque era de qualquer jeito, era de qualquer forma. Aí Deus ele levanta o profeta e fala assim, ó, arrependei-vos. A esperança, arrependei-vos. Mas o povo não se arrependeu. O povo escutava o profeta, uns ignoravam, outros ouviam, mas não mudavam de atitude. Mas a verdade é, eles não se arrependeram. E Deus, ele é fiel. Ninguém lá na frente poderia dizer assim, por que Deus me permitiu sair da minha terra e ser escravo lá na Babilônia? Por que Deus permitiu que eu, descendente de Abraão, que Deus prometeu que seriam numerosos como as estrelas, que seriam numerosos mais do que a areia do mar, por que nós, esses descendentes, agora somos escravos nessa terra? Então, muitas vezes, nós começamos a pensar na justiça de Deus e esquecemos das promessas de Deus. Porque a justiça só vem depois que não é mais possível a promessa acontecer. É o que o mundo hoje está vivendo. A promessa de Deus é salvação em Jesus Cristo. E a justiça de Deus é o julgamento de toda a terra. Nós estamos nesse ponto. Nós, como igreja, estamos nesse ponto. E eu e você, nós temos o dever, como um profeta de Deus, como uma profeta do Senhor, levantar um clamor e declarar a este mundo: existe um tempo de julgamento, mas ainda estamos na promessa. Deus quer mudar, Deus quer salvar, Deus quer reconstruir, Deus quer restituir, Deus quer fortalecer. Deus quer fazer nova todas as coisas. E nós, Igreja do Senhor, somos o meio pelo qual Deus vai fazer isso na terra. Por isso o diabo trabalha muito para enfraquecer a fé, para enfraquecer a vida espiritual de cada membro da igreja. Não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. Mas vamos falar da nossa igreja. Por isso que muitas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, está passando por uma luta, passando uma dificuldade. E nesse momento de pandemia não poderia ser diferente. E muitas vezes essas lutas e essas dificuldades nos fazem fazer certos questionamentos internos. E você pode até pensar assim, por que eu estou passando por isso? Por que comigo está sendo assim? Por que está sendo tão difícil? E começamos a esquecer dos valores lá de trás, das promessas do Senhor, que Ele diz que nós não ficaremos desamparados, nós não ficaremos confundidos. Você que ouviu a palavra de domingo, você viu que teve um povo que estava cansado, porque eles já tinham vindo de uma guerra. E Davi chega na cidade dele, na cidade de Ziclac, e encontra o quê? Nada. Ele encontra destruição, ele encontra uma devastação total. E aí eles oram, eles choram primeiro, eles sentem aquele momento. Você é humano, é normal você sentir, é normal você chorar, é normal muitas vezes você sentir tristeza, isso é normal. O que não é normal é você permanecer dessa forma, isso não é normal. Davi chorou, Davi clamou e o povo chorou porque as mulheres e crianças, os filhos deles, tinham sido todos levados. Eles não sabiam se estavam vivos, se estavam mortos, eles não sabiam. Depois que ele se recompõe daquele momento de choque, ele se coloca em oração: Senhor, o que devo fazer? Devo ir atrás deles e o Senhor vai nos dar vitória? E o Senhor fala: vai. E aí ele vai. Só que no caminho, na ida, um povo que já estava muito cansado não aguentou a viagem, não aguentou ir à guerra. Foi aqueles que ficaram ali
no ribeiro de Bizor. Foi aquele povo que ficaram parados, 200 homens que ficaram ali parados. E o restante foi para a guerra. Guerrearam e venceram, porque esta é a promessa do Senhor. Você e eu, nós já somos mais do que vencedores. Não vai ser um momento difícil, não vai ser uma circunstância, não vai ser nada, porque nada pode anular o poder de Deus na minha e na sua vida. Nada pode nos fazer parar, nada pode nos fazer desistir, nada pode nos angustiar, porque o nosso Deus, ele é um socorro bem presente no momento da angústia. O que ele está dizendo isso lá no salmista? O salmista está dizendo? Ele está dizendo que se no momento da angústia, que é normal porque você é um ser humano, naquele momento de angústia, ele, o Senhor, é o socorro bem presente. É bem presente, ele está ali, meu querido. Ele está do teu lado, ele está te vendo. É só você olhar um pouquinho para cima e falar: Pai, salva-me, ajuda-me, resgata-me, fortalece-me, renova-me. Eu te dou um conselho: jejue. Se você está enfrentando lutas internas, lutas na sua carne, se você está passando por uma situação em que há conflitos dentro de você, jejue. Se você está sentindo inclinado a fazer alguma coisa, você está passando por uma dificuldade, você quer tomar uma decisão e você está em dúvida de como tomar essa decisão, jejue. Mas também ore. Jejue e ore. Porque esse é o segredo da vitória de todo cristão. Que não é um segredo. Jesus falou que nós devemos jejuar, que nós devemos orar. A Bíblia fala isso. Quando Deus ele vinha com julgamentos, você pode ler no livro de Joel, quando Deus vinha com julgamento, ele dava um alerta antes, ele falava assim: olha, levanta um clamor, oração, e proclame um jejum, consagração. E então se arrependam e eu ouvirei. E eu vou me arrepender. Ele fala assim: eu vou mudar de ideia, eu vou tirar de vocês esse julgamento. O arrependimento, a oração e a consagração, ela muda as circunstâncias. O juízo estava determinado, mas se o povo tivesse ouvido e entendido, o juízo teria sido anulado, teria passado. Então nós estamos passando por esse momento. Estou dizendo que você está passando um juízo de Deus, irmão. Só estou dando um exemplo de que todas as coisas elas podem ser mudadas. Tudo pode aquele que crê no Senhor. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor. Tudo é possível. Quando a Bíblia fala tudo é possível, não existe se, não existe talvez. Tudo é possível. É uma afirmação. Tudo é possível. É possível você vencer, é possível você passar, é possível você crescer, é possível você ser uma bênção, é possível você experimentar as promessas de Deus, é possível você resolver esse problema difícil que você tem para resolver, é possível a sua família ser reconstruída, é possível a sua família voltar ao Senhor, é possível seus filhos serem resgatados, é possível seu marido se converter, é possível a sua esposa se converter, é possível seu filho se converter, sua filha se converter. Tudo é possível ao que crê. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Então ore ao Senhor. Clame a Deus. Busque o Senhor em oração. E tudo Ele fará sobre a sua vida. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração juntamente com você. E vamos unir a nossa fé nesse momento de oração. E com certeza a vitória já é certa sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Feche os olhos. Amado e soberano e querido Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento de estarmos aqui, Senhor, unidos como igreja, ainda que, Senhor, por este meio virtual, mas o Senhor é bem presente em qualquer lugar. O Senhor está aqui comigo, como está agora, do lado desse irmão, do lado dessa irmã, desta pessoa que está vendo e ouvindo este vídeo, Senhor. Deus, abençoe. Senhor, Espírito Santo, fortalece esta vida agora. Levanta, Senhor, levanta, meu Pai, o ânimo deste irmão, o ânimo desta irmã. Não permita, Senhor, que a nossa igreja seja abatida. Não permita, Senhor, que essa pandemia venha, Senhor, fazer baixas no teu reino. Nós repreendemos, ó Deus, o poder destruidor desse vírus. Nós repreendemos em nome de Jesus o poder avassalador, ó Pai, ó Deus, que está acontecendo no mundo. Guarda o teu povo, Senhor. A tua palavra diz isso, que o Senhor é um Deus que guarda, que zela, que cuida do seu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor Jesus. Esta é a tua noiva e nós, como noiva do Senhor, estamos aqui clamando agora. Nos reveste, Senhor, de vestes limpas e de vestes brancas, que nós possamos andar por este mundo enquanto estivermos aqui, sermos, ó Pai, uma referência do teu poder, da
tua palavra, da tua presença, da tua unção, que nós possamos ser um referencial, que o Senhor é aquele que muda, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que transforma. Abençoa, meu Pai, este irmão, esta irmã, abençoa a nossa igreja, todas as igrejas que estão na família, todo aquele que levanta o clamor no nome do Senhor Jesus, todas as igrejas que estão em oração. Senhor, seja conosco mais uma vez, ó Deus, nos renova a nossa força, renova a nossa esperança e traga, Senhor, bons tempos sobre nós, em nome de Jesus, porque eu creio que assim, meu Pai, como tudo que foi cortado, como diz a tua palavra, o Senhor restaurará. O Senhor restaurará, Senhor. Eu creio na restauração. Eu creio, Senhor, em que nós vamos sair disso tudo e nós veremos, ó Deus, grandes coisas acontecendo em nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.